Oba! Opa, Daí, já tudo estamos certo? aqui. Tudo certo? Vamos só alinhar aqui, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Vocês? Já estamos com uma turma boa aí. Ah, que legal. Então, vamos colocar aqui para gravar. Isso aí. Só um minutinho aqui. Tem frio? Tem vento aí? O vento acalmou bastante. Como? Olha, Não, ontem estava complicado aqui. aqui tem bastante vento. Se tiver cabelo despenteado aí, é culpa do vento. Vou ver aqui. Só um minutinho. Olá, olha aí. Vou pedir aqui para. Está gravando, já está baixando aqui. É Seja- automático aqui. Tá, tudo certo aqui. Só estou conferindo aqui. Ok. Certinho. Tudo bem? Ok. Ó, 20 horas. Pontualmente, podemos começar. Então, tudo certo aí, Carlos? Pode ser? Ah, tá tudo certinho. Podemos começar aí a nossa conversa. Nossa conversa aí com nossos amigos chegando. Gente, inicialmente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com o Carlos. E a nossa ideia é essa, é ter um papo, uma conversa, né? Um papo descontraído sobre vinhos. Nós vamos ter algumas dúvidas, a gente vai conversar de forma que descomplicada, descomplicar um pouquinho essa questão de vinho. E como o tema já dizia, análise sensorial no mundo dos vinhos, é a ideia a gente trabalhar essa questão. Vamos lá, tem dois extremos aí na análise sensorial do mundo de vinhos, né? Um extremo seria beber vinho, tomar por tomar, né? E o outro lado, o outro extremo seria avaliar sensorialmente o vinho como profissional, que em muitos momentos é necessário, né? E tem o meio termo, que é esse caminho que a gente vai andar. Eu não vou nem chamar de meio termo, vou melhorar aqui, né? Que seria o que fizemos no dia a dia, né? Que é a degustação do vinho. Então, nós não tomar vinho por tomar, né? Tomei um rótulo, tomei o que se percebeu, tá? Tomei o vinho. E o outro que seria o avaliador de vinho, que faz a análise sensorial de vinho, que aí é específico para determinadas situações de profissão, né? Então, o que nós vamos abordar é a degustação do vinho, né? Como perceber melhor o vinho. Então, o Carlos aqui vai falar um pouco do vinho em si, eu vou falar um pouquinho da percepção sensorial, às vezes a gente vai trocar de papel, mas assim vai funcionando. Então, conversando aqui, para começar a conversa de vinho, nós vamos falar do vinho que nós escolhemos para trazer hoje para a gente degustar, porque não dá para ficar falar de vinho se não tomar vinho, né? É, isso faz parte da profissão, né, Leila? Isso faz parte da profissão, é Faz o parte da lado profissão. difícil. É. Difícil. Então, eu vou falar um pouquinho do vinho que eu escolhi hoje para tomar e degustar com vocês. Então, esse vinho é um vinho tinto Malbec. Ele é um vinho bem conhecido aqui, principalmente dos brasileiros. É um vinho, vou mostrar aqui o rótulo. Ele é da Vinecol, é um Malbec, um Terroir Selection. É um vinho orgânico. Eu vou falar um pouquinho. A Vinecol é uma vinícola que ela é uma das pioneiras na produção de vinho orgânico. É da região de Mendonça, da Argentina, e eles já iniciaram a produção voltado para a produção de vinhos orgânicos. O que são vinhos orgânicos, né? Segue a mesma, é, segue as mesmas regulamentações e características de um alimento orgânico. Ele não pode ter fertilizantes químicos, nem pesticidas, nem qualquer defensivo químico, né, que se chama agrotóxico, na verdade, e tem todo um cuidado. Então, exige um manejo muito maior do solo, da planta, e a ideia de trabalhar com os vinhos orgânicos, além de levar a melhor qualidade, em questão de ausência, né, de produtos que possam, como agrotóxicos, é a relação com o meio ambiente, né? A relação com o meio ambiente, por quê?
o terroir do vinho. Isso vai ficar para uma outra live, né? O que é terroir, né? Mas ele depende da natureza, depende do solo, do clima, da incidência de luz e assim por diante. Então, ele por si só, várias vinícolas já estão tendo essa tendência de segmentação. E a uva Malbec, né? A uva Malbec é uma uva da região que ficou conhecida, bem conhecida e reconhecida pela sua qualidade, que é da região de Mendoza. E eu vou falar um pouquinho depois sobre ela. Já sigo adiante, então? Vamos lá. A Malbec, ela é uma uva, mas eu escolhi porque ela é uma uva com... Ela dá vinhos mais potentes, assim, que ele tem presença de tanino, e a gente vai falar o que é tanino, né? O tanino é aquela sensação que dá na boca de secura, eu chamo de, no sensorial nós chamamos de astringência, né? Que dá aquela travadinha. Mas ele tem essa presença, mas de uma forma muito, como eles dizem, taninos elegantes, né? Que não é que ele está vestido bonito. Nem todo tanino é elegante, né? Tem uns taninos que vêm rasgando. Então, ele é bem... Então, ele tem um tanino bem estruturado, bem equilibrado, ele dá essa certa astringência que faz parte da própria estrutura, e ele tem um aroma, uma nota, né, de frutas vermelhas, mas lembrando ameixa. Esse, particularmente, ele tem notas de ameixa em frutas bem maduras, tanto no nariz quanto na boca. E no nariz dá para perceber alguma coisa de nota de tostado, de café. Eu senti uma coisa meio assim também de especiaria de noz moscada. Gente, assim, ó, isso que a gente vai conversar hoje. No final, ele tem uma doçura que dá um equilíbrio. E ele tem, de álcool, esse vinho tem 13,5. Então, um teor alcoólico considerável, mas equilibrado. E quando eu falo, eu vou deixar o Carlos falar daqui a pouco, mas quando eu falo de notas de doçura, a gente vai conversar sobre tudo isso que eu falei com vocês agora. Como é que sentiu? Como é que percebe nota de fruta? Se percebe? Eu não consigo perceber, né? Então a gente vai conversando agora no meio do caminho. Carlos, qual é o vinho aí que estás degustando? Sei lá. Antes de apresentar meu vinho, eu queria emendar um pouquinho aí na questão que você falou bastante do orgânico, né? Uhum. Que o seu vinho é orgânico, o meu vinho também é orgânico. E muitas pessoas me perguntam assim, mas realmente é melhor um vinho orgânico, né? E essa é uma pergunta realmente difícil, inclusive para especialistas, né? É realmente melhor um vinho orgânico? Sensorialmente, a gente tem um ganho de qualidade nele ser orgânico, tá? E aí fica muito no achismo, né? Não, porque eu acho melhor, não, porque outros não gostam. Inclusive, existe até, às vezes, um veio aí de gente que fala assim que não, eu adoro os sulfitos, eu acho que se tem que pegar e tem que, sei lá, botar um pesticida lá, se usar ele regular. Aliás, eu até concordo com isso, né? Se usar de maneira mínima, se usar dentro dos protocolos, né? É legal, ajuda, né? Mas será que é melhor mesmo? Esses dias saiu uma pesquisa, eu vou resumir a pesquisa aqui, tá? Mas a pesquisa uniu milhares de concursos de degustação, de avaliações técnicas de vinho, aqueles concursos onde tem medalha de ouro, medalha de prata, notinha de 90%, 90 pontos, 98 pontos, né? Mas milhares de vinhos mundo afora, e a estatística apontou que os vinhos orgânicos têm sim uma tendência a serem considerados melhores sensorialmente, né? Isso sem saber assim que é orgânico ou não, né? A pesquisa é independente, pegou concursos já existentes onde as pessoas avaliavam os vinhos pura e simplesmente e realmente mostrou que vinhos orgânicos têm uma tendência a serem avaliados melhor, né? O que mostra o potencial do orgânico, né? Que realmente o respeito à natureza, né? A ter um produto mais puro, vamos dizer assim, pode trazer um grande benefício, né? A proximidade, né, com o manejo, porque exige, por não abrir mão de usar pesticidas e defensivos, né, chama agrotóxicos, ter um manejo mais próximo, né? E isso
eu acredito, e a gente vai conversar, a gente pode trazer isso para uma nova live, assim, porque é um tema muito interessante, muito fez parte da minha pesquisa, tese de doutorado, a parte de alimentos orgânicos, se tinha diferencial sensorial não como ingrediente. E eu visitei são 2 lugares, um que eu acho que se o Rafa e a Gi estiveram por aí, eles estiveram junto comigo. Eu vi a Gi e o Rafa no início aqui. E na Itália, era uma vinícola de vinhos orgânicos, sensacional, muito legal. E também uma vinícola de vinhos biodinâmicos, que é uma outra história, que já passa um pouquinho, né? Que é, além de ser orgânico, ele tem uma relação com lua, pôr do sol, questão do universo mesmo, já é uma questão até de filosofia de vida. Isso foi na Alemanha, nos biodinâmicos. Mas que muitos ainda dizem que existe uma grande tendência de cada vez mais nós encontrarmos vinhos orgânicos até acessíveis, né? Como esse aqui a gente vai falar um pouco. Por quê? E que é uma grande tendência para poder o terroir ser preservado, né? Mas essa característica sensorial tem diferença? Alguns sim, acho que pelo próprio manejo, pelo próprio cuidado, pelo frescor, por tudo mais. Nos ingredientes foi comprovado que sim, pela a proximidade e a característica sensorial por ser... Agora, vinhos é diferente. Vinhos tem... A gente recebe ele na garrafa, tem vinhos que ficam muito mais tempo. É diferente de um hortifruti, isso que eu quero dizer, orgânico, entendeu? Que vem pelo frescor, pela proximidade. Vinho tem uma certa diferença, mas ele tem sim um impacto sensorial, tem sim um impacto na natureza. Mas não quer dizer que, aí a gente vai entrar em outro papo, né? Que vinhos orgânicos eles têm uma característica sensorial melhor. Vai depender de tanta coisa, vai depender do manejo. A estatística mostrou que tem, né? Agora... Tem, Isso é bom, isso é bom. Posso mostrar o vinho? Por favor, apresente seu vinho. Então, vamos lá, gente. Ó, o vinho que eu escolhi para acompanhar essa live aqui, ó, é o Miolo Wild. É um Gamay Nouveau, tá? E ele é também orgânico, deixa eu achar o selinho aqui, tá? E ele tem a diferença também que é legal, mais conversa, né? Ele é vegano, né? E agora a Leila explica para nós o que é vegano, né? Mas é outra tendência também, é outra questão bem importante que está avançando para dentro do mundo do vinho, o fato dele ser vegano, né? Mas falando do vinho, né? Ele é um vinho, o Gamay, no caso aqui, ele é uma uva com bastante cor e ele é produzido no processo de elaborado, né? No processo de maceração carbônica. Tá? Só para resumir um pouco. Oi? O que é maceração? Bom, tá. A gente vai falar mais sobre isso, né? A maceração, resumindo, é o ato de você amassar a uva, né? Seria talvez um pouco daquela antiga pisa, né? De você pegar toda a uva, né? E fazer um sopão com ela, né? Isso é a maceração e o processo depois em que a matéria, as cascas, as sementes, né? Algumas vezes até o engaço, no caso desse aqui, por exemplo, também, fica macerando, é o termo correto, né? Num líquido, né? E no caso dessa maceração carbônica, ela fica em contato com gás carbônico produzido pelo próprio processo de fermentação e também por gás carbônico injetado dentro dos tanques, né? Então, a gente extrai oxigênio e injeta gás carbônico. E isso, o que difere isso aí, né? A extração de cor, a extração de aromas e sabores, ela é intracelular na uva, né? Ela é mais... o apelo químico é maior do que o apelo físico de uma maceração normal, quando você está lá pisando a uva com o pé, né? Isso não acontece mais, né? Então, pelo menos não naturalmente, né? Vamos dizer assim. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente sabe, turismo, né? Tem alguns do turismo, assim, alguns roteiros turísticos que ainda mantém, né?
A pista. Existem, na verdade, mundo afora aí, tem casos, né, de vinícolas que ainda fazem, né, por tradição, pode fazer, né, mas realmente é algo que está relativamente em desuso e então, né, não sei se é bom ou não, mas acontece, né. E é um vinho, Leila, que também tem, assim, não sei se conseguem acompanhar bastante aí pela live, né, mas uma cor bastante forte, né. E o que difere ele é o fato dele ser bastante redondo, untuoso, né? E um aroma, assim, muito rico de fruta vermelha, né? Parecido com o Malbec que você está tomando também, tá? Porém, esse aqui ele é mais, é menos tanino. Ele não tem, é pouco tanino que tem nesse vinho aqui. Então, ele é um vinho mais fácil de tomar, tá? Então, aproveitando aí que a gente apresentou nossos vinhos, né? Se alguém na live aí tiver bebendo ou degustando o vinho junto com a gente, escreve aí, né? O que você está tomando, Isso, boa. que quem sabe a gente faz uma brincadeira aí, comenta um pouquinho também sobre os seus vinhos. E dúvidas, por favor, gente, vamos interagindo. Olha só, Como é isso que a gente começa a ler? é interessante, que eu tenho certeza que quando a gente começou a falar frutas vermelhas, untuoso, tanino, isso às vezes, para quem não tem muito conhecimento do mundo do vinho, e às vezes eu vou comentar que, abrir aqui um parênteses, né? Isso se torna, às vezes, até algumas vezes arrogante, algumas vezes distancia as pessoas do mundo do vinho. Porque, nossa, eu estou tomando vinho e eu não percebo isso. E isso gera uma frustração. Vamos lá. Alguém colocou ali uma frase que eu sempre uso nas aulas, que é: gosto se discute sim, o que não se discute é preferência, né? Então, Foi quer dizer, o João, se não me cada engano. um, cada um pode tem preferência por um determinado tipo de vinho, outros não, tudo bem. Agora, é importante entender que a degustação de vinhos, ela é um caminhar. Como é a análise sensorial, como é a percepção de alimentos. Você percebe um alimento da mesma forma que percebe o vinho. A diferença é que o vinho, por ele passar por um processo de fermentação, e aí a gente vai conversar, ele traz características sensoriais, principalmente de aroma e de sabor, e até sensação de textura, de tato, né? Que vem, nós chamamos de primário, terciário, a gente vai conversar um pouquinho secundário e terciário. Ele vem com as características da própria uva. Malbec, a uva Malbec tem determinadas características, como tem a Gamay. A Gamay se escreve Gamay, né, com Y. Então, como tem o moscatel, a uva moscatel que faz o espumante, moscatel. Então, cada uva tem a sua característica sensorial própria, da própria uva. Como quando a gente come uma uva, por exemplo, se vocês provarem uma uva moscatel, né, ela tem uma característica doce, lembra um mel e tal. Então, a característica da própria fruta, vamos dizer assim. Depois tem a característica que vai sendo desenvolvida, a característica sensorial, do processo de fermentação. Que o processo de fermentação, gente, é um mundo à parte. Uma boa parte dos aromas e sabores que nós percebemos dos alimentos e bebidas vem da fermentação. É um processo vivo, onde tem as leveduras do bem, né? Os bichinhos, trabalhando ali, quebrando açúcar, transformando em álcool, transformando em outros aromas também. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, só para vocês lembrarem. Então, tem outras características que são desenvolvidas durante o processo, e depois tem outro momento que é o tempo da maturação desse vinho. Ou quando passa em barril de carvalho, que traz as notas de madeira e outras notas também, como também na garrafa. Então, até a gente estava conversando sobre esse caso. Então, até entregar, vocês abrirem a garrafa, existe uma evolução ainda do vinho. É um processo que vai trazendo outros aromas mais complexos. Mas quando a gente fala isso, eu estou sentindo aroma de frutas vermelhas. Mas não é que essas frutas vermelhas, isso me lembra o quê? Vermelho, morango. Não, frutas vermelhas, esse aqui, que tem uma característica do próprio Malbec, é uma fruta
uma ameixa, mas eu não boto no nariz e aquela ameixa vem direto. Não, a gente tem que ter referência. Lembram quando a gente conversa sobre análise sensorial? Acho que eu já fiz até alguns vídeos sobre isso. De onde é que nós tiramos a nossa referência? Da nossa memória sensorial? Como é que eu vou ter... A minha memória sensorial, ela só é alimentada, vamos dizer assim, né? A memória sensorial é um arquivo que está aqui na nossa mente. Então, toda vez que nós... Vamos lá, eu vou comer uma ameixa aquela bem madura, vermelha, eu vou sentir o aroma dela, vou sentir o sabor. Depois... Além disso, tem... senti nota aqui, vamos lá, de uma notinha de café. Não é o café intenso no nariz, mas são traços, é uma coisa que remete, lembra. Lembrando que, além da memória sensorial, que é a nossa referência, e que quanto mais coisas, e aí tem. O Cabernet Sauvignon tem uma característica de ter folha de tomate ou talo de tomate. A primeira vez que eu provei folha de tomate, eu nunca cheirei folha de tomate, então fui cheirar folha de tomate. E isso tem que buscar, né, Leila? Tem que buscar, tu tens que buscar referência. Né? Tens que buscar referência para tu saber onde é que está. Então, as pessoas, eu adoro tomar, a pessoa que gosta de tomar vinho, quer dizer, e tem uma diversidade de alimentos, não presta atenção no que ele come, no que ele tem contato, né? Não tem essa referência, dificilmente ele vai buscar, né? Então, é importante prestar atenção no que come, prestar atenção no que percebe, né? E isso vai vindo aos poucos, etapa por etapa. A análise sensorial de vinhos, ela é multissensorial. O que é multissensorial? Não é só o paladar, não é só o gosto, ácido, doce, salgado, amargo, humano. Não é só o sabor que tem um olfato, é também a textura. É multissensorial porque a cor te remete, né? Uma cor mais intensa, ela já vai te remeter a ter um vinho mais intenso, né? Tem vinhos como o Pinot, ele tem uma cor mais suave, mais delicada, ele remete a isso. Então, tem a cor, tem a multissensorialidade da percepção da visão, do tato, principalmente. Quando o Carlos falou de untuosidade, é que ele tem uma certa... Não é que ele deixa gordura, não é que ele deixa oleosidade, mas ele tem uma certa densidade na boca. Densidade na boca, isso. Okay. Por favor, Carlos. Não, eu ia falar, ele tem, completando, ele tem volume um pouquinho mais, ele preenche um pouquinho mais. Preenche, ele tem uma densidade, sente ele denso na boca, e isso, existem os descritores sensoriais de vinho, que são comuns, né, para quem trabalha com vinho. E às vezes isso afasta as pessoas. Nossa, eu não estou sentindo isso. Então eu não vou tomar. Não, vai devagar, né? Conhece o vinho. Eu vou tomar um Malbec, então eu vou primeiro conhecer qual é esse vinho, de onde é que vem, se é da região, e tenta não adivinhar. E se não sentiu, relaxa. Daqui a pouco vai sentir. O importante é ter prazer em beber. É gostar do que está bebendo, né? Com certeza, é a primeira parte. Quando se fala em doçura, falando aqui, o vinho tem uma certa... não é a doçura do açúcar. Essa é a relação, né? O que você vai buscar é referência. Quando eu falei de nós aqui da ameixa madura, ela remete o aroma da madura, remete, mas assim, a doçura pode vir do álcool, quando tem uma graduação maior. O álcool, quando o vinho tem uma graduação maior de álcool, ele aquece a boca, ele dá uma certa traçozinho, uma sensação de doçura, sensação. E o Malbec, por exemplo, ele equilibra porque ele tem um tanino, mas ele dá uma sensação de doçura. Porque quando eu sinto no aroma frutas maduras, a minha mente já associa com a fruta madura doçura. Mas ele tem uma doçura residual do próprio vinho, tem, mas isso também vai ajudar a ter... Isso aí é interessante a gente saber, né? Todo vinho tem açúcar residual nele, mesmo sendo um vinho seco, né? Só que num vinho seco ela vai ser mínima, né? Então, mas mesmo assim, para aquelas pessoas que são mais sensíveis ao doce, ou vamos dizer assim, até aquelas que não estão tão acostumadas ao doce, pode sentir dulçor mesmo num vinho
considerado seco, né? Então, isso pode acontecer. Então, daí um toquezinho, uma nota docinha que a gente sente lá no final, associado aos aromas de fruta do Malbec, por exemplo, né? Eles vão parecer muito doces, né? Ou Malbec, ou para falar de um branco, né? Para pegar um Riesling, que é bem aromático, né? Que alguém já tomou Riesling, é um vinho branco, e ele é super aromático, né? Muita fruta, muita flor, né? Então ele tem gente que fala, isso é enjoativo de tão doce, mas na verdade o vinho é seco, né? Mas tem uma notazinha lá, um açúcarzinho residual, às vezes bem pouquinho, mas esse aroma todo acaba nos confundindo um pouquinho naquilo que a gente realmente está sentindo. Exato, porque A gente dá nome diferente para os bois, nome errado para os bois. isso né? aí, chama-se, nesse caso, chama-se a transsensorialidade. É quando a sua percepção de um sentido associa a outra, né? Então, É quando o tico-teco não funciona direito. Tipo isso, né? É um sinal errado aí. Porque associa mesmo assim a complexidade. Por exemplo, pega um vinho que ele tem bastante aroma, né? Esse aroma ela vai te associar a perceber um gosto, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês de um vinho, o Sauvignon Blanc chileno. Ele tem características, uma parte deles, né? Então, se alguém quer sentir, às vezes fico frustrada. Algumas pessoas dizem para mim, porque eu queria sentir esse aroma e não consigo. Mas não vai sentir a primeira vez. Tem vinhos que isso é mais perceptível, né? Um Sauvignon Blanc chileno, por exemplo, nós vamos fazer uma de branco aí lá na frente. Mas o Sauvignon Blanc chileno, ele tem normalmente, ele tem notas de maracujá, pode ter de abacaxi, mas o maracujá é bem... E tem uns que é bem nítido mesmo, no nariz, assim. E tem pessoas que sentem aquele aroma, que aí fica... Eu sei o que é, mas não sei o que é. Eu percebo o aroma, mas eu não sei dar um nome para ele. Eu não sei descrever. Aí quando alguém fala, isso tem aroma de maracujá. Isso, é maracujá. Aí consegue relacionar. Então, calma. Tem que ir degustando, abrindo a sua percepção, mas lembro, tem que estar ligado com percepção de olfato, né? Perceber mais as coisas no dia a dia. E assim, é que nem, por exemplo, eu quero começar a fazer exercício físico. Tudo bem, vou correr. Então eu já quero, em vez de eu ir caminhando, né, até pegar ritmo, condicionamento, depois fazer um trotezinho e devagarzinho, dar uns... Eu já quero fazer uma maratona. Não vai dar? Então, eu já quero pegar um vinho e já quero sentir tudo isso. Quero sentir o aroma tal e exatamente como é descrito o vinho eu consigo perceber. É por etapa. Isso é que é legal. Por etapa. Por mais que eu trabalhe com análise sensorial, que isso é profissional na área, que eu já fui analista sensorial, trabalhei muito tempo com isso, dou aula disso, né? Mas quando eu comecei no mundo dos vinhos, eu não sentia tudo que as pessoas estavam sentindo. Eu não percebia tudo. Foi gradativo. E isso é muito legal. Todo mundo em volta é mentiroso, sabe? É tudo circo. Né? A gente acha, não, ou a gente não, esse mundo, ou eu tenho defeito, né? Ou eu tenho defeito, ou eu tenho defeito. Ou tá todo mundo de complô me enganando, né? Mas, Leila, é uma tática, uma estratégia que eu acho muito legal compartilhar, né? Porque a gente acabou avançando aqui, falando bastante de aroma, né? E o aroma realmente é algo que é o que mais intriga nesse mundo do vinho, né? Porque, a análise sensorial de vinho tem três etapas, né? Talvez né? A gente olha, a gente sente os aromas, a gente põe em boca, né? Sabor. Mas o que realmente intriga, principalmente, são os aromas. Porque o sabor, um doce ou não doce, a pessoa vai, né? Eu sinto que trava, não sei o que, legal, tanino, acidez, eu consigo perceber, né? Agora, os aromas, realmente, eles... talvez, assim, talvez não, é o mais legal dos vinhos, eu acho que isso aí é quase uma unanimidade entre enólogo, sommelier, né? É a parte que realmente chama atenção, é o que torna um vinho tão bacana, tão rico, né? E aqui é mais as pessoas sentem dificuldade, né? Mas eu não sinto aroma. O que é a tática que eu recomendo primeiro, assim, não se culpe por não sentir,
né? Ah, a Leila falou que ele tem morango, mas eu não sinto morango, né? Isso. Mas assim, você consegue perceber que é um aroma que te remete à fruta vermelha, Já está né? valendo. Ou vamos lá, é fruta. Deixa eu falar, mas que fruta que é? Isso é uma fruta cítrica ou é uma fruta vermelha, né? Ah, a pessoa normalmente vai saber responder. Pá, e esse é o começo, né? Eu, Exatamente. esse é o Exatamente. começo. Agora, mas daí se você quer apertar um pouquinho mais, se você quer estimular um pouquinho mais, tá, fruta vermelha, ok. Mas não me dá o nome da fruta ainda. Me dá o Sei. ponto de maturação, né? Essa fruta, ela tá, você colheu do pé ela agora, ou ela já está, ou ela tá bem madurinha, ou ela já está tipo sobremadura, né? Assim, ou seja, já é uma fruta que já amadureceu bastante, que ela está, ou às vezes até avançando para um estágio de compota, né? De geleia, ou de até de pacificação, né? Ah, é ameixa que você sente aqui? É ameixa, tá, mas é ameixa fresca ou é uma ameixa passa da lata? Né? Que você compra a granel né? No Isso. produtos naturais. Ah, não, mas é a ameixa que eu compro, a ameixa seca lá. Ah, ó, legal, como a gente começa, né? Então, eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o Agora, quando a gente caminho. fala assim, ah, eu sinto aqui mirtilo, é muito preciso isso, né? E ali que grande maioria dos consumidores se desencanam. Não, não é para mim, né? Não é pra... Eu não vou é, aprender. e Tá? o prazer de estar tomando vinho é interessante porque o vinho traz. Vamos lá. O que você está falando é etapa. E o vinho te dá essa possibilidade. Eu senti alguma coisa. O que, que eu senti? Vamos lá. Tem dois estímulos, né, da percepção sensorial. O estímulo químico, que é o mais complicadinho, que ele está relacionado ao gosto, que são reações químicas e relaciona com químico, e ao aroma. E o físico, que é o tato. Né? É quando eu tenho um estímulo que eu senti que amarrou a boca. Eu senti que preencheu mais a boca. Isso é físico, eu consigo perceber. É mais fácil perceber. E também a visão, que é um estímulo físico, né? Que eu consigo também ver cor. Quando vai para o aroma, para o gosto, tem essa relação que o mecanismo sensorial aí é mais um mecanismo mais voltado para o químico do que para o físico. Então, muda um pouquinho. Mas o importante é não desistir. Eu queria até comentar sobre isso. E volto a falar. Às vezes, tem uma certa arrogância. Tem muita gente que toma rótulo e não toma vinho. Tem gente que só toma rótulo. Eu sempre aviso. O melhor vinho é Gente, se tal. eu tiver chato, se eu tiver arrogante, me avisa, pelo amor de Deus. Porque às vezes a gente é sem saber, né? Normalmente num grupinho de 6 pessoas, se ninguém é chato, você é o chato, né? Então, gente, escreve na live aqui, ó. Não, Carlos, você é um eno chato, né? Pode escrever, eu vou me corrigir, né? E Leila, eu queria aproveitar aqui, já deu uma meia horinha de live. Eu posso trazer perguntas Por daqui? favor, por favor. Ó, eu vou dar uma rodada aqui, mas tem pergunta. Primeiro que o pessoal está bebendo junto com a gente, tá? A professora aqui, a Cláudia Poffo, está bebendo um doceto da Asti. Lá atrás tinha o Divide pessoal da aí, divide cozinha aí. artesanal, né? Que eu acho que deve ser o Veg aqui, que está bebendo um Tunnel 20 Malbec também, fazendo companhia, né? E deixa eu ver se eu perdi mais algum. Tinha mais aqui. A Denise está bebendo um Escorroela Gascon, de pequenas produções, 2019. O pessoal está acompanhando, assim, é legal. Me perguntaram o teor alcoólico desse vinho vegano. Então, ele tem 12 graus alcoólicos, tá? Para responder. E outra coisa que eu esqueci de falar, gente, é que ele é livre de SO2, tá? Então, ele não tem sulfitos. É orgânico, vegano, livre de sulfitos, livre de conservantes, tá? Então, é um produto bem legal mesmo para quem curte essa vibe natureba, né? Agora as perguntas, Leila. Aqui a Paula está perguntando. Pessoas que têm paladar mais aguçado, é mais fácil, então, perceber as características dos vinhos? Tá? Então, E depois já vou emendar outra aqui, que é do Benetti Sommelier. Eu não sei se está perguntando, se está confirmando que as mulheres têm mais facilidade nessas percepções.
Aí eu não sei, eu não vou entrar porque vão me chamar de feminista ou não, vão falar que é um saco, né? As mulheres É. têm uma... Tem, mas é polêmico, mas é é, porque, eu não sei se devido a ao percepção delas é melhor, Leila, ou se a gente simplesmente concorda. Sim, sim, você tá certa. Esse tudo bem. vinho é ácido mesmo, pode, tá ok. Pode, né? Não, então, Garçom, troca o vinho. Tá. voltando às duas, responder as duas. Seguinte, com certeza, não é que quem tem um paladar mais apurado. Eu trabalho com isso né, e vou falar sempre que paladar é desenvolvido. Paladar se desenvolve, né? Percepção sensorial se desenvolve. Tem várias técnicas de análise sensorial que ajudam muito. E o tomar vinho, o ritual do tomar vinho é um belo exercício, porque o vinho ajuda, né? Como agora as cervejas que antes só tomava comercial, agora já tem cervejas artesanais, começaram a trazer também uma percepção, uma degustação. Então, tudo que traz percepção sensorial, que faz você prestar atenção no que você está bebendo, o que você está provando, e faz a ligação dos sentidos com a mente, isso é um belo exercício. Então, claro, o paladar apurado vai ajudar. Mas o que é o paladar apurado? Eu consigo perceber, mas não sei o que é. Então, eu percebo, eu tenho um estímulo, eu sei que tem um aroma. E é isso que o Carlos falou que eu quero deixar bem claro. É o primeiro patamar. Eu senti um aroma. Que aroma é esse? Se vocês conseguirem identificar se esse aroma é uma fruta, se esse aroma pode ser um condimento, quando eu falei do noz moscada, pode ser, a gente chama de notas de torrefação, né? Que pode ser um cacau, uma tosta, pode vir da, sei lá, né? Passou em barrica, pode ser, essa nota de café que eu senti, pode ser que venha esse vinho que eu estou tomando, ele passou 8 meses na barrica, pode ser. Mas o mais importante é vocês perceberem, ter alguma coisa diferente. Identificar é o segundo passo. Então, claro, respondendo, paladar mais apurado ajuda, mas o caminhar é possível todo mundo desenvolver o paladar. Muita gente diz, eu não tenho paladar para isso. Tem, vai desenvolvendo. Quanto às mulheres, é uma polêmica. Tem até um estudo da Unicamp que fala isso, que as mulheres, devido às taxas hormonais, elas podem ter uma percepção, varia muito a percepção. Tanto é que a mulher, quando está grávida, ela está com uma É mais fábrica de sensível. hormônio. Sim, e ela está com uma fábrica de hormônio. Então, às vezes, ela fica muito enjoada facilmente. Qualquer um cheiro que para nós está normal, para ela está absurdo. Ai, estou enjoada desse cheiro. Porque realmente a percepção sensorial, que é o nosso limiar, voltando ao limiar, né, é a quantidade que a gente consegue perceber. Tem gente que percebe menos, tem gente que percebe mais. Isso pode estar relacionado, existe uma pesquisa, à questão hormonal. Mas, se a pessoa come por comer, bebe por beber, independente se for homem ou mulher, ele não vai perceber muita coisa. Agora, se a pessoa relaciona os seus sentidos com a mente, com certeza vai desenvolver. Mais alguma pergunta aí? Tem, na verdade, deu pano para manga aqui, a questão dos orgânicos, né? Mas eu acho que isso aí realmente é muito assunto, a gente vai fugir do tema da live, que é a live sensorial. Então, até eu quero fazer aqui justiça. Não, a questão da mulher não era uma pergunta, era uma afirmação aqui. O Benete Sommelier está colaborando com a gente. Obrigado, Benete, tá? Mas eu queria aproveitar esse teu gancho da frase ali, que quando a gente come por comer, não sei o quê, eu devo fazer a pergunta, né? Por que de achos eu preciso entender de análise sensorial? O que eu ganho com isso? Se eu acho um aroma de uma fruta, se eu percebo se tem mais tanino ou não, né? Então vamos tentar avançar para esse lado um pouquinho a conversa. Qual o benefício, né? Eu não posso simplesmente gostar e pronto, né? Eu gosto desse vinho e deu, né? Qual o meu benefício em eu conseguir descrever melhor o vinho, né? Não, primeiro, muita gente quer perceber e descrever o vinho até para ser aceito no grupo, né? Para poder entender, ou às vezes comprar, porque às vezes a dificuldade do vinho não está nem em beber, está na hora de comprar, está na hora de pedir. Mas o que ganha é isso? Ganha quando você começa a perceber, dá um exemplo, que o Malbec ele tem
certo tanino, ele tem tanino, ele é estruturado, mas ele tem essa fruta que ajuda a equilibrar. Ou eu percebi a ameixa, não percebi a fruta, mas eu percebi que tem, não sei se é ameixa ou o que é, mas eu senti que é alguma coisa frutada, madura. Eu senti esse tanino, senti uma doçura no final, isso eu senti. Ótimo. Você gostou dele? Bom, isso é importante porque Agora primeiro você consegue replicar para outro, né? Você consegue replicar primeiro para outro, prazer. né? Legal. Agora eu quero conhecer um outro. Aí eu vou tomar um Cabernet Sauvignon. É uma outra coisa. Ah, mas eu sinto também um certo tanino. Eu já sinto outras coisas. Isso, o que acontece? A gente começa, qual é o ganho disso? O ganho disso é que a gente começa a diversificar. E a gente começa a ter uma memória sensorial maior, uma percepção maior. E na hora de a gente fazer uma escolha, a gente pode dizer, não, hoje eu vou tomar isso que eu quero. E o mais legal do vinho é que quando a gente vai provando vinho, a gente vai garimpando. Eu vou comentar com vocês aqui, né? Se alguém perguntou, não sei se perguntou ou não. Os vinhos que a gente escolheu, eles estão na faixa de 50, 60. Esse está um pouquinho mais, mas consegue. Ah, esse vinho é um vinho que vale a pena já investir um pouquinho mais, mas consegue pegar uma promoção. Aí eu não sei qual é o vinho, estou tomando vinho. Então, as pessoas às vezes como é que eu posso dizer? Se acomodam no rótulo. Eu vou comprar esse rótulo porque eu sei que eu já provei, eu gostei, então eu vou ficar nele. Mas o mundo do vinho é muito maior. Através de Malbec, eu posso provar da região de Mendonça, né? Ele também tem uma insolação maior, por isso que a fruta... Aí tu vai para um outro... Por que ele tem essa certa doçura com essa fruta? Mas porque tem mais insolação. Então, o mundo do vinho vai te dando outras possibilidades. E tem uma outra coisa importante falar, que é a análise sensorial de contexto. Que é o que está em volta que pode interferir na tua percepção do vinho. Total. Né? Se eu estou tomando... Vocês forem visitar uma vinícola, tenho certeza que quem já visitou a vinícola passou por essa experiência. Vai visitar uma vinícola, conhece a história daquela vinícola, vê a uva lá na videira, sabe como é que é o processo, prova aquele vinho. Aquele vinho é outra percepção que eu tenho daquele vinho. E muitas vezes, muita gente entra no universo do vinho através de uma visita, através de conhecer o processo. Se pegasse a mesma garrafa e tirasse da prateleira e colocasse aqui, sem trazer todo o contexto, a história por trás daquele vinho, pode ser que a sua percepção não seria maior do que foi com a experiência da vinícola. Essa tua afirmação aí, ela justifica uma pergunta que eu recebo frequentemente, que é se o vinho viajado de avião altera o paladar dele, né? Porque eu comprei esse vinho lá na Itália, na França, na Provença, era uma delícia. Eu trouxe para casa aqui, não é igual, né? Na verdade, quem tá lá diferente é você, né? O avião até, ok, interfere um pouquinho aí, né? Mas muda a questão do contexto, né? Então, a viagem do avião muda mais a gente do que o vinho. Exatamente. Então, o ideal é você replicar aquela experiência que você teve, né? Com as pessoas à sua volta. O melhor vinho é o vinho que você compartilha. Né? Ah, pois é. Isso Pode nem que seja em live. Nem que seja em live. Isso! Nem seja online, mas o melhor vinho é o vinho, porque o vinho traz conversa. O vinho traz assunto. Né? Então, quando você prova o vinho, por isso, respondendo essa pergunta, até dizer, qual é a vantagem de perceber e de escrever? Não é só eu vou avançando na percepção, né? E volto a falar, é degrau por degrau. Vocês não vão já querer sair fazer uma maratona. Não, vai dar uma corridinha, vai acalmar. Pô, sente fruta, sente condimento. Eu estudei um pouquinho sobre esse vinho. Eu acho... a gente está tomando 2 tintos aqui, né? Mas eu ainda vou propor aí a gente fazer uma outra live falando dos brancos. Né? Os vinhos brancos são... O brasileiro quase não toma vinho branco, é um outro universo. Agora, falando de tipos de vinho, não sei se rolou essa pergunta, Carlos, mas eu gostaria de aproveitar para dizer que vinho seco, demi-seco e vinhos... Qual é a diferença? Essa até agora não rolou aqui, rolou umas perguntas sobre a questão
sobrou rolha, mas o Benetti aqui tá colaborando, está fazendo as respostas, né? O que deu pano para manga foi a questão do orgânico, que é tema para outra live, vinho orgânico, né? Aqui o Junior Veg e o Fernando também falaram em preconceito em relação ao orgânico, né? E a minha visão é que é preconceito, hoje é preconceito, alguns anos atrás não era conceito, tá? Sim. Porque os primeiros vinhos orgânicos que vieram eram intragáveis, né? Eles eram muito ruins mesmo. E muito se justificava assim um defeito no vinho, um problema de qualidade no produto. Ah, mas ele é orgânico. Então ele pode estar errado. Ah, esse defeitinho, mas não importa, releva porque o vinho é orgânico. Né? Hoje em dia não se perdoa mais isso, né? E as técnicas foram se apurando, né? Então já não tem mais essa, a gente já não precisa mais aceitar defeito no vinho, né? Por ele ser orgânico, por não ter um conservante, né? Não. A falta de qualidade do vinho não compensa o fato dele ser orgânico, isso é claro. Então hoje eu vejo assim que tem bons orgânicos, né? Aliás, tem bons orgânicos no mercado para comprar. Eu acho que hoje não é mais necessário ter esse medo de que não vou comprar esse vinho porque é orgânico, eu acho que ele é ruim. Eu acho que, né? Não precisamos pensar dessa maneira, né? Eu acho que uma história muito parecida, se me permitem, uma história muito parecida com os vinhos brancos no Brasil. Eu acabei de falar que o brasileiro, quando pensa em vinho, ele pensa em vinho tinto. Porque há umas décadas atrás teve uma moda de tomar o vinho, o Liebfraumilch, que era um vinho, quem é da área de vinho já sabe, né? Que é aquele vinho alemão que foi importado da garrafa azul, que era um vinho de péssima qualidade. Quem conhece Liebfraumilch, escreve aqui, né? Que daí vai entregar a idade já, tá? Vai entregar a idade. A gente vai saber o perfil da faixa etária que está assistindo a gente, Lei. Ou vinho da garrafa azul, tá valendo também a mesma coisa. E era um vinho que foi importado, era um vinho branco. Isso foi em que década? 80? Na verdade, até antes, né? 70. Começou 70, avançou 80, né? Eu cheguei a vender Liebfraumilch ainda anos 90, né? 90, eu tinha Liebfraumilch para vender 90. Ainda? Então, sim, né? Sim. Aliás, tinha muita procura, porque já foi o finalzinho, né? Da era do Liebfraumilch, né? Mas, assim, ainda tinha muita gente nostálgica, né? Não, porque foi o vinho que eu aprendi a beber, porque foi o vinho do meu casamento, não sei o quê. E era um vinho de uma qualidade... uma qualidade no mínimo questionável, né? Então, era uma época que o comércio era bem mais fechado, né? Então, o brasileiro consumia muito vinho de mesa, né? Aliás, ainda consome, né? E entrou um produto diferente, né? E diferente em paladar, diferente em status, né? Então, mas realmente também criou-se, como voltando ao teu tema inicial, eu acho que criou-se uma resistência ao vinho branco, Sim. né? Não, porque o vinho bom é tinto. Vinho branco sabe? E esse preconceito ainda existe, tá? Esse preconceito rola muito ainda, né? As pessoas... eu tenho meu pezinho, né? Eu sou meio vendedor, né? Então, eu vendo fácil uma garrafa de 100 reais de vinho tinto, mas para vender um branco de 100 reais é um pau bravo. As pessoas não aceitam pagar. Sim. Né? Que elas não reconhecem a qualidade. Tem vinhos brancos fantásticos, né? Mas isso é o preconceito, que também eu queria até conversar contigo a respeito das pessoas que tomam vinho suave, vinho seco, qual é a diferença? Eu acredito, e vou, até antes de falar o que é importante, eu gosto do vinho suave, docinho, mas eu até nem falo, porque senão as pessoas vão dizer... Mas tem vinhos, a sacada de ir para um vinho que não seja um vinho suave, né, para um vinho varietal, é pegar um vinho com aromas mais frutados, com aromas mais complexos, porque aí a percepção sensorial vamos lá, do limiar do doce, porque eu preciso... Sim. O limiar do doce, o que é? É quando você... Tem pessoas que precisam de 3, o mesmo copinho de café. Vou dar um exemplo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas vamos lá. O mesmo copinho de café. Tem pessoas que precisam de 3 colheres de açúcar, colherzinha, para dizer, está doce. Tem gente que precisa de 2, tem gente que precisa de 1, tem gente que precisa de meia para dizer que está doce.
E para aquele que precisa de meia, se botar uma, ele vai achar que está muito doce. E aquele que precisa de três vai dizer que não tem nada de doce. Então, o limiar é a capacidade que você tem de perceber. Isso vai mudando com o quê? Vai mudando com a tua mudança de hábitos alimentares, de você começar a perceber melhor as coisas e lembrar da associação. Então, se eu gosto, estou acostumado com doce, mas se eu pego um vinho que tem mais aromas e eu consigo associar esses aromas de frutas, eu consigo já começar a entrar no mundo do vinho varietal e sair um pouquinho do vinho suave. Mas tudo bem, é vinho. Só, vamos falar, não é uma maratona. Nós vamos fazer um percurso, né? Por favor, Carlos, comenta aí qual é a diferença aí, o que é de mesa, o que é um vinho varietal. Não, até o pessoal está aqui, ó, tem acho que acredito que seja a aluna aqui, a Paula M. Thaís, não sei se é aluna sua, mas ela fala, eu fiz meu trabalho científico na Facul sobre vinhos de mesa no Brasil, né? E eles são bem legal, né? Até eu quero me corrigir aqui se eu me expressei mal, eu não quis dizer que os vinhos de mesa são piores, nada, né? Quando eu comparei eles ao Liebfraumilch, né? Eu não vejo dessa maneira, pelo contrário, tá? Até eu falei que eu sou vendedor, né? E vendedor ela tem que adorar vinho de mesa. Se fosse, às vezes, hoje para escolher, você quer vender só vinho fino ou só vinho de mesa? Eu prefiro vender vinho de mesa, porque é 80% do mercado brasileiro. Vou vender o que o povo gosta, né? E sim, existem vinhos de mesa de excelente qualidade, tá? Vinhos feitos com... Já vou falar o que é um caldo, né? De excelente qualidade, mas também existem os ruins. Assim como os vinhos finos, também existe vinhos de grande qualidade e vinho fino muito ruim. Uhum. Né? Então, esse conceito de qualidade não é que vinho de mesa vai ser pior que vinho fino. Né? Eu até gosto, muitas vezes, assim, apesar de que é tudo vinho, eu até gosto de lidar eles como estilos diferentes. São produtos diferentes. E por que eles são diferentes, né? Porque a matéria-prima é relativamente diferente. É uva, mas é o perfil de uva. Enquanto que vinhos de mesa são produzidos com uvas, são variedades americanas, tipo Isabel, né? Niágara, Rubi, Concorde, né? São uvas, muitas vezes são essas próprias uvas que a gente compra para comer, que a gente vai lá no sacolão e compra, né? Às vezes são parecidas com essas, né? São uvas que dão mais volume, tá? Elas não costumam dar uma graduação alcoólica tão grande como um vinho fino. Só que, para mim, o grande prejuízo delas está relacionado àquilo que eu falei que é o mais legal nos vinhos finos, que elas não conseguem ter uma riqueza aromática tão grande quanto os vinhos finos. Então, eu não vou conseguir pegar um vinho de mesa, que é feito com uma variedade americana, e falar, nossa, tem aroma de chocolate, tem aroma de baunilha, tem aroma de café, fruta vermelha, ameixa. Não, a uva não consegue entregar tudo isso, né? Enquanto que nas vinhos... Desculpa, cara, eu vou aproveitar aqui. Ó. Qual é a diferença de intensidade e complexidade? Eu vou dar um exemplo. A uva Niágara, quando eu... principalmente isso, dava aula lá no ITIF, em Flores da Cunha, tem muita, lá aquela região da Serra Gaúcha, como tem aqui, aqui em Santa Catarina também, muita família de italianos que faziam o seu próprio vinho. Né? Então, aí vem a análise sensorial do contexto, porque já tem uma memória afetiva e nem vamos discutir a qualidade desse vinho, porque esse vinho vai ser maravilhoso porque foi feito pela família. Né? Mas vamos lá. Mas tem esse vinho, o Niágara, que era bem comum. Quando eu estava lá, eu gostava de provar o vinho, que era um vinho de mesa, que era de lá. E era muito bom, por sinal. Ele não tinha complexidade aromática. O que é complexidade? Complexidade é quando eu consigo perceber vários aromas. Mais de um, dois, três tipos diferentes de aroma. Intensidade é quando é que nem o volume do som. Ele é alto e baixo. Então, o vinho, o Niágara, ele tinha uma intensidade de aroma enorme. Botava no nariz e que vinha. Sentia na boca, ele vinha, mas ele não tinha complexidade. Então é importante separar o que é intensidade e o que é complexidade. Complexidade são vários. Intensidade é como se fosse o volume do som. Ele
Baixa intensidade e alta intensidade. E às vezes as pessoas confundem. Oh, mas esse vinho é muito aromático. Sim, ele pode ser intenso de aroma, mas não de complexidade, não tem vários É aromas. intenso de um aroma só. Isso. Tem aroma de uva, tem aroma de, sei lá, uma ou duas coisinhas, três coisinhas, né? Isso. E às vezes Leila, tem muito pequeno aromático. Fale, eu não perguntei. sei se você reparou, mas falta aí 5 minutinhos para terminar o nosso tempo, Opa, já a conversa tá tá? boa, né? A conversa estava boa, deu bastante assunto aí, né? Muitos comentários. Pergunta aí que Então, a gente possa responder agora. é, o pessoal está participando junto aqui, comentando aí sobre algumas percepções, né? Mas pergunta mesmo, acho que eu passei todas. Eu peço desculpas já aqui se eu não peguei a pergunta de alguém. Mas Se eu não for respondida, eu vou olhar depois aí com calma e eu respondo no chat, tá? Mas eu queria agradecer aqui, tipo, Leila e todo mundo que está assistindo, né? Essa foi só uma live, a gente já tem vários outros tópicos aí agendados. e se, por Então, favor, também, quem tiver alguma dúvida, que ficou com alguma dúvida, porque a gente vai conversando, e tem sugestões também que queiram trazer para a gente trazer aqui para a nossa conversa, manda ali no nosso direct, né? Tanto no meu quanto do Carlos aí, manda direct e a gente também vai responder fora da live, e como também a gente pode considerar para uma próxima. a gente acabou falando um pouco sobre visual de vinho, sobre cor, né? Como é que é a Isso, cor do vinho, isso é uma coisa bem legal, né? Assim, de falar a evolução da cor do vinho. isso. Só de olhar para ele eu consigo perceber algumas coisas que alguns descritores que eu vou perceber no paladar e no aroma depois. Mas também a gente falou um pouco de aroma, né? A gente não falou de acidez, a gente falou muito pouquinho de tanino, tá? É porque, meu, gente, vai faltar vinho, né? Tá acabando aqui já, a Leila falou mais que eu bebi mais que ela. Tá Mas, indo. mas foi um prazer. Eu enchi minha taça umas 4 vezes aqui, Leila. Não sei você. Né? Olha, eu acho que tem. É por isso que vinho é bom, porque sempre tem assunto, né? E o assunto gira em torno de, do sensorial, por isso que me chama sempre a atenção, da cultura, porque sempre vai trazer a região, um local, e de pessoas. Então, o vinho vai ser sempre isso: vai ser pessoas, sensorial e cultura. Sempre bem-vindo. Olha, quero agradecer e brindar a saúde, né? E a todos. E a gente volta a conversar. E agradecer, Carlos, pela parceria aí. E Eu que agradeço. agradecer a todos Obrigado, pelo então. carinho que Sigam nossos tiveram por aqui. perfis, né? Sigam nossos Sigam. perfis aí também. Leila da Costa ponto sensorial. O meu é Carlos H. Maier, tá ali, então. E eu vou dar uma caçada aqui nas perguntas. Como eu falei, se tem alguma pergunta que não for respondida corretamente, aí eu vou responder. Obrigado a todo mundo que interagiu. E bora lá, até a próxima. Acho que provavelmente vai ser de vinhos orgânicos, vinhos brancos, alguma coisa assim que nós estamos falando, né, Leila? Tá? A gente vai. Isso é importante. E comecem a entender um pouquinho, conhecer vinho, porque com certeza o melhor do vinho não é só. Muita gente fica preocupado com o preço. Volto a falar. O prazer de garimpar vinho é interessante também, porque às vezes consegue vinhos Se ótimos quiser com saber preço. onde é que compra os vinhos, fala com a gente também aí, a gente dá as Isso, dicas. Né? faz o direct ali, a gente dá umas dicas também. Faz meio campo, né? Isso aí. Gente, um beijo para todos. Muito obrigada. É Beleza. sempre um prazer Tchau, estar tchau. com todos Obrigado a vocês. todo mundo. Tá? É um prazer estar com vocês e partilhando esse conhecimento, essas ideias. Essa aí. Carlos, até mais então. Pessoal, uma boa noite. Boa noite. Fechou.